Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, já vai deixando logo esse like que esse vídeo tá top. Eu vou passar muitas informações aqui importantes. Com certeza vai tirar muita dúvida de vocês aí que gostam desse conteúdo de áudio profissional e gostam também desse conteúdo de áudio no som automotivo. Com certeza vocês estão muito interessados nesse conteúdo que eu vou passar aqui. Esse vídeo já é muito aguardado por vocês inscritos aí do canal, eu tenho certeza disso. Então já vou deixando logo de conversa. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Seja bem-vindo você que não é inscrito ainda à nossa família aqui do YouTube. Galera, como vocês podem ver, eu já tô com esses dois carinhas aqui ligados. E como eu disse a você, a gente tem nossa maneira de passar o conteúdo aqui, que acaba ficando um pouco mais didático. Não menosprezando o conteúdo que já tem aí no YouTube, mas às vezes é muito técnico e acaba deixando você com mais dúvidas do que esclarecendo suas questões. Então eu vou passar aqui um passo a passo de como você deixar o corte específico para cada caixa do seu sistema. A gente vai fazer um panorama geral aqui nessas questões do filtro. Vou passar para vocês o corte correto, o que é que define o corte correto dos seus alto-falantes. Então com certeza você vai sair desse vídeo aqui com suas dúvidas todas esclarecidas. Então acompanhe, nos faça companhia, você que já tem experiência aí no áudio. Com certeza também se agrega conhecimento. Se coloque nos comentários aí suas experiências também. Com certeza, se você é novo por aqui, não é inscrito ainda em nosso canal, eu já deixo logo esse convite para você fazer parte da nossa família aqui. Isso, a gente tá postando sempre conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica e mais especificamente ao mundo do áudio. Então a gente vai tá atualizando sempre essas playlists aí relacionadas a esse conteúdo. Em meio a um vídeo e outro, a gente vai estar sempre trazendo novidade aqui para vocês, atualizações e tirando dúvidas de vocês inscritos aí. Então galera, como eu disse, eu já vou deixando de conversa. Vocês podem ver que, eu vou cortar aqui o som, vocês podem ver que o nosso processador, ele já tá ligado. Então a gente tem aqui, ele tá totalmente flat, digamos que tá passando tanto grave, tanto agudo para ambos os canais de saída. Dessa forma, não é a utilização ideal que a gente necessita. A gente precisa desse cara fazer essencialmente o corte de frequência para cada caixa. Então ele, diferentemente desse equalizador abaixo aqui, no decorrer do vídeo vocês vão entender qual é a diferença entre um camarada desse e o outro. Ele tem umas características que fazem dele um camarada único. Existem versões desses camaradas analógicos e tudo mais, mas esse camarada aqui é muito utilizado em grandes sistemas de som. Esse é um processador digital conhecido como um crossover. Ele não deixa de ser um crossover, apenas ele traz essa versão digital. Então o que é que a gente precisa entender? A gente entendendo que ele é um crossover, para você que já vem do áudio analógico, e vai facilitar muito, porque você vai ficar bem claro aqui o que eu vou falar para vocês. Eu vou selecionar 3 canais, mas isso se aplica, por exemplo, se você quer um sistema de mais vias, se aplica também, a partir daí você vai fazer especificamente o corte para o seu sistema. Eu vou selecionar 3 canais, a gente já vai começar a trabalhar com o qual a caixinha tá ligada aqui. Como eu disse a vocês, ele tá em flat, tá selecionado no nosso canal 3, tá entrando de 20 Hz a 20.000 kHz. Para vocês que já são entendedores aí do áudio, isso já fica muito claro, tá passando todos os graves e todos os agudos. Vamos dizer que no meu caso, particularmente, eu estou usando o canal 3 como frequências de médio. Se você definir ele como outra frequência, você vai aprender a fazer os ajustes aqui. Mas como ele está mais centralizado ao meio, eu vou dar prioridade às frequências médias. A gente vai aplicar um corte aqui. E o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso cortar tanto esses graves quanto esses agudos. Feito isso, eu vou ter definida a minha frequência injetada no nosso amplificador de áudio. Então dessa forma meu amplificador vai receber apenas aquele som pré-definido nesse camarada aqui. Mas isso é
digamos que é a questão primordial para o corte da frequência, mas você tem algumas outras funções, por exemplo, para você dar uma realçada nessa determinada região de atuação. Eu vou passar o macete aqui para você também aprender a atuar com o equalizador paramétrico, que ele também oferece. É uma função que vem específico para os equalizadores, mas esse camarada traz isso acoplado no seu circuito para você poder ter um melhor ajuste, um melhor aproveitamento do seu sistema de som. Então eu vou liberar o áudio aqui, consequentemente a gente já vai fazendo na sequência os testes, vocês vão entender o que é que basicamente eu preciso fazer. Digamos que se seu camarada tiver nessa tela, selecionado o canal, você vai ter o acesso a partir dessas duas teclas aqui. Você tem acesso a várias funções dos nossos camaradas, mas a princípio a primeira que a gente quer é a função de filtro, que fica nessa tela aqui. Vocês estão acompanhando aí muito bem, espero que a imagem esteja bem legal. Vejam só, eu vou abrir o volume aqui. Veja que está entrando totalmente as frequências. Vou aumentar um pouco o volume, tanto agudo quanto grave. Então o que é que eu preciso fazer? Vamos fazer logo um teste, cortando logo os graves para você ver, vocês vão observar essa diferença na prática. E a partir daí a gente faz um corte também da aguda. Aí eu vou dizer o que é que define o corte de cada um. Vejam só como esse camarada atua. Selecionado na opção frequência aqui, vejam só, eu altero nesses camaradas aqui a posição que eu quero que meu botão aqui atue. Então, se esse camarada tiver selecionado na opção frequência, eu vou cortar as frequências baixas, como tá me dizendo aqui. Vamos lá. Observe quanto altera o som. Vocês observam que o corte é muito eficiente e muito específico. Uma coisa que faz definir essa queda, esse decaimento da onda, é essa outra opção aqui, que você pode fazer com que ela fique menos brusca. Então, na medida que você faz esse outro ajuste aqui, que nesse caso eu seleciono nessa opção aí com esse decaimento, eu deixo dessa forma. Você pode fazer os ajustes, vejam só, para melhor no seu sistema, você ajustar de acordo com o seu sistema. Agora, digamos aqui, o que é que define o corte do médio para, por exemplo, eu colocar até quanto eu devo cortar aqui? É o parâmetro que vem do seu alto-falante. Leve como princípio isso. Porque aí você já vai partir de um ponto, porque nem todo, vamos dizer assim, se você usa um falante de médio grave muito parrudo, de 1 polegada maior, consequentemente ele suporta uma grande quantidade de frequência baixa, maior, por exemplo, você pode descer mais esse número. Mas se porventura é um falante que é um pouco leve, é um falante de 1 polegada menor, você vai ver que esse número aqui, indicado pelo próprio fabricante, ele vem X valor. Então, os falantes mais parrudos e maiores, por exemplo, até 12 polegadas, você vai descer esse número, ele vai poder descer bem consideravelmente. Vamos notar aqui o som. Por volta, os meus eu uso em média de 116, 120 ohms. Depende também do estilo musical, depende do amplificador e do tipo de caixa. Mais na frente a gente vai entender por quê. Porque, por exemplo, se você tem uma câmara selada, tem um melhor controle do cone, consequentemente você pode colocar uma frequência mais baixa. Mas vamos lá, não vamos se aprofundar tanto nessa questão agora. Vamos voltar para a questão do corte aqui para vocês entenderem. Eu vou liberar mais uma vez nosso áudio na sequência já vou liberando aqui mais frequência baixa no nosso falante. Vejam lá. Vejam só que legal, galera. Por exemplo, eu deixei definido aqui que o meu falante vai trabalhar com 116 Hz. Agora eu vou partir para frequência alta. Da mesma forma, eu tenho também a opção aqui. Vejam que selecionou a opção com 20 kHz. Dessa forma, eu posso cortar as frequências altas até o indicado também pelo fabricante. Mas se porventura for uma caixa amplificada, que você quer usar ela como line,
para fazer um sistema de sub e ela porventura já tem uma titânio que já vem todo o corte lá e você quer colocar apenas um corte e dividir esse processador para, por exemplo, altas frequências e corte de sub, você só vai cortar apenas as frequências baixas. Isso você vai limpar todo o seu sistema dessas interferências vindas dos instrumentos mais pesados e você vai estar aproveitando ela com o máximo de frequências altas. Então, por sua vez, você não vai ter necessidade de cortar abaixo de 20 Hz, você vai deixar passar direto. Mas se porventura for um amplificador destinado, vai receber esse som para frequência de médio grave especificamente, nesse caso, você vai pegar e cortar de acordo com o corte indicado pelo fabricante, aonde eu repito, existem variantes aí nesses casos, por exemplo, como eu falei na questão do grave, dependendo do tipo de falante e tudo, você pode dar uma variante naquilo dali, mas dentro de uma média, digamos, eu corto especificamente os meus até próximo de 3K, dependendo muito do sistema, você pode dar um corte, fica legal, ele ajuda até os drives das cornetas. Tem muitos sistemas que as pessoas usam ele cortado em 1K ou até menos, mas eu particularmente eu não uso dessa forma. Digo que isso é uma variante, isso aqui não é receita de bolo, a gente coloca da maneira que você se sente melhor para seu sistema responder o que você está querendo, a proposta da sua sonorização. Então você vai adequar aquilo dali a seu sistema, obedecendo os limites mecânicos indicados pelo fabricante do falante. Você não vai correr sérios riscos de sofrer algum dano, de você perder alguma questão por uma avaria de vamos dizer, tá indo um som errado, respeitando os limites, os parâmetros ali dos fabricantes, dos falantes. Mas vamos lá. Eu tenho, por exemplo, aqui agora, como a gente estava fazendo o corte das frequências altas, eu vou cortar lá, vejam só. Então, digamos, se eu corto esse camarada aqui em 1 kHz, por exemplo, eu deixo o som do médio bem abafado. Ele fica sem aquele brilho, aquele som mais nítido nas frequências altas. Então, se você tem muito drive que supre essa necessidade aí, é adequado você usar da maneira que você tem a sua realidade do seu sistema. Mas, se você sente uma deficiência nos drives, por exemplo, você pode fazer com que esse som aqui do médio vá mais um pouco, até próximo dos 3K, para você ter uma pegada mais clara da voz que sai no alto-falante de médio grave. Até porque, se você notar, quando você coloca o falante em uma determinada caixa, ela até esconde um pouco as frequências altas. Então, você realça um pouco essa região da voz, dando uma característica mais interessante para instrumentos como contrabaixos, alguns instrumentos que precisam desse realce, dessa parte mais realçada, e as cornetas às vezes não dá conta. Principalmente se você usar drive de titânio, ela não vai dar conta dessa pegada, desse slap, dessa coisa legal assim, desse estalo meio forte. Você pode estar cortando os seus médios para estar dando essa ajuda aos seus drives sem problema algum. Vamos partir para a próxima frequência aqui. Só que antes eu disse o quê? Tem um ajuste aqui para você dar uma realçada nesse camarada aqui. E onde seria? Digamos que eu já deixei pré-definido aqui minha região de médio, minha região de grave. É interessante aqui que tudo isso aqui que eu tô passando, depois de você entender você entende todos os outros bem fácil. Você só vai acompanhar para você saber algumas características peculiares de cada região específica. Mas essa parte do filtro, quando você entender esse macete aqui, já era. Você vai dominar esse camarada aqui, você não vai ter medo. Isso aqui se aplica na maioria dos crossovers. Vamos lá. Pré-definir minha região de atuação, aonde meu amplificador vai receber de 116 a 2.6 kHz. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma realçada no som de médio, se for o som de médio. Que nesse caso aqui, por exemplo, esse traço é um indicador da frequência. Vejam que o ganho está em 0. Se eu estou em 0, tanto eu diminuo quanto eu subo esse camarada aí. Então eu desço todo esse camarada até lá o menos 15 e subo. Se eu quiser realçar
ou tirar uma região de frequência aonde tá, digamos, causando alguma coisa ali que tá incomodando, eu vou descer esse camarada. Mas se eu quiser apenas realçar, como eu já tô com um corte aqui legal, eu não tenho que tirar grave, nem tenho que tirar agudo, então vamos dar uma realçada, a gente vai ver na prática como é que ele funciona. Vamos lá liberar para vocês verem aqui. Voltando de novo nosso camaradinho aqui, colocando o áudio aqui, vejam só como ele vai aumentar o som desse camarada. Vocês viram a região de médio quando subiu? Vou tentar aumentar um pouco aqui no equalizador. Deixa eu ver aqui. Só a entrada. Para vocês darem uma... Vamos lá, voltando. Eu tô aqui com o ganho específico para eu realçar ou atenuar uma determinada região de frequência, aonde esse ganho vai agir na frequência desejada, através de você selecionar o botão frequência, e eu vou escolher também o quanto que esse camarada vai agir nas frequências do lado. Então, se por exemplo eu quiser assim ou assim, atenuar ele nessa determinada região, ele vai funcionar. Ele vai dar a característica específica que você deseja. Eu tenho outro camarada aqui, que seria o outro equalizador, que é um equalizador dinâmico, que ele age a partir de um ponto pré-definido. Você pode simplesmente fazer a mesma coisa como esse aqui, só que a partir de um certo ponto, ele vai agir, ele vai começar a agir pré-definido. Esse equalizador dinâmico, ele é juntamente com essa outra pasta aqui. Mas você no mais básico, você vai aumentar aqui também e você vai ver que ele vai dar a mesma característica. Vamos lá. Eu vou aumentar, vamos lá aqui. Então, eu ando com esse camarada também. Veja que é outro equalizador, é totalmente diferente, são dois equalizadores. Agora, é importante vocês entenderem uma coisa, isso é infinito? Não. Agora é a parte que nos toca, porque isso aqui, ele tem fim, eles só são apenas dois equalizadores desse para cada região. Então você tem que... É muito importante você se atentar nisso. Você tem que usar ele da melhor forma, porque esse processador, quanto outros processadores também, tem limite de processamento. E quando você vai usando, ele vai até indicando aqui quanto por cento você está usando da capacidade dele de processamento. Então você vai usar ele e ele vai indicando aqui até chegar ao máximo. Então você tem que usar ele da melhor forma. E tem coisas que às vezes é melhor você tirar uma determinada região. Você vai ver que dá para fazer tranquilo o seu sistema, mas tudo é limitado. Por isso que existem outros modelos muito mais caros. A partir daqui vocês entenderam o que é o filtro, o que é essa realçada nas frequências desejadas. Por que é importante dar essa realçada? Porque aqui você dá a característica da frequência, da caixa, do som, do falante. Você dá um som característico daquela região. Então você ajuda para que seu falante tenha um melhor reaproveitamento e até mesmo do próprio amplificador. Existe uma série de coisas que vai dar uma melhorada só de você estar usando isso aqui. Seria um desperdício você não fazer o uso desse camarada aqui, você tendo essa função aqui. Então eu vou só liberar mais uma vez, como vocês estão vendo aqui. Se eu tirar aqui, lembrando que isso você tem que fazer o uso da melhor forma. Então vamos lá. Eu tenho definido, por exemplo, minha região de médio. Eu vou colocar aqui o cabo, por sua vez, em outro canal. Tá liberado o canal 5 aqui. Vocês observam também que ele tá com som flat. Vamos lá para as configurações do canal 5. Então da mesma forma a gente vai agir como filtro primeiramente aqui, né? Vamos lá. O que é que eu preciso? Se eu quero que esse camarada ele vá, por exemplo, para as regiões de agudo do meu som,
se for um drive fenólico ou se for um drive titânio, vai haver algumas diferenças nas regiões mais altas um pouco, mas via de regra, nas regiões mais baixas eles vão se comportar praticamente da mesma forma. Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Por exemplo, se eu estou utilizando um drive fenólico ou titânio, todos eles eu vou ter que cortar muito esse grave aqui. Então, obviamente que não vai ser deixado passar tanto grave. Eu vou cortando, eu vou dar uma dica logo aqui. Por exemplo, eu vou cortando, eu vou chegar até próximo de 500, 600 Hz. Digamos que os drives fenólicos, a gente está usando uma 405. Vou usar até 400, 500 Hz, 600 Hz, por aí. Vocês vão ver a atenuação do corte de frequência para ela. E quando a gente for para as frequências altas e o equalizador, vocês vão ver quais são as mudanças maiores quando você usa o drive fenólico e o drive de titânio. Vamos lá para vocês acompanharem aí. Eu tenho aqui aberto, então eu vou lá atenuando. Veja quanto corta, né? Se, por exemplo, eu fosse usar Super Tweeter, eu cortava tanto, todo assim, e deixava passar os agudos, né? Mas como eu vou usar um drive, então, por exemplo, eu vou deixar cortar. Como exemplo aqui, eu vou deixar 400 aqui. Lembrando que o que define isso também é o corte indicado pelo fabricante. Da mesma forma dos alto-falantes, é dessa forma que a gente tem que obedecer. Vamos lá. Então, se, por exemplo, eu vou usar titânio, eu tenho que deixar passar os 20 Hz lá. Então, eu não tenho que cortar nenhuma parte das frequências agudas. Mas se, por exemplo, eu vou usar drive fenólico, eu preciso cortar todas essas frequências agudas que vai incomodar o drive fenólico. Então, vamos lá, eu vou dar como exemplo aqui agora. Então, liberado o nosso som aqui, vamos para a parte de corte de frequência. Então, eu tenho aqui selecionado nosso camarada. Se eu for usar drive fenólico, eu vou olhar meu corte indicado lá pelo fabricante e vou descer, né? Por exemplo, vamos dizer que eu corte esse camarada aqui em 8. Em 8 aqui. Vejam que cortou apenas parte dos agudos. Mas se eu quiser descer mais, só para exemplificar. Vejam lá como atenua. Então, se for drive fenólico, ele vai responder até próximo disso aqui. Se ficar, por exemplo, qual é o problema de deixar todo o agudo no drive fenólico? Que quando ele estiver exposto a, digamos que, uma carga muito excessiva, às vezes o agudo, por ser uma frequência muito rápida, ele incomoda. Então ele sai aquele som tipo espirro, aquele... Então você tem que calcular isso muito bem. Você pode até deixar passando direto e dar uns ajustes nos equalizadores, que a gente vai passar mais na frente no instante. Mas via de regra, se você estiver usando com 4 vias, e isso aqui for para drive fenólico, você vai cortar o agudo também da mesma forma indicado pelo fabricante. E você pode dar essa variação aí de acordo com o seu gosto também. Então vamos lá. Se, por exemplo, for drive titânio, eu não tenho necessidade de cortar isso, então eu vou deixar todo em 20. Assim, galera, simplesmente eu preciso desse brilho no agudo aí, ó. Eu preciso desse agudo aí lindo, ó. E se eu quiser realçar esse camarada aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou da mesma forma no equalizador, vou escolher uma determinada região da frequência, vou lá, por exemplo, se é agudo que eu quero, eu vou colocar e vou levantar. Veja como chegou lá bonito, hein? Eu escolho também esse tipo de equalizador aqui. Se, por exemplo, eu quiser... Vamos lá aqui, para ficar mais fininho. Para ficar só a região que eu quero. Mas se eu quiser, por exemplo, que ele desça a partir de um certo ponto. E, vamos dizer assim, se eu quiser que ele venha subindo todo o agudo. Veja como fica legal. Até onde eu quero, obviamente, entendeu, pessoal? Até onde a gente necessita, não pode abusar. Simples assim. Se quiser usar o outro, também eu vou usar o outro. Cada um que eu usar vai acrescentar. Vocês observem se a chave 1 tá ligada. É muito importante eu lembrar disso aqui, porque às vezes você tá mexendo e não tá sentindo diferença, porque essa chave 1 tá ligada. Tudo aqui, como não tem praticamente botões e você mexe em muita coisa, é como se fosse um computador. Tem algumas teclas e o resto você tem que
escolher opções na tela. Você seleciona a opção e você vai mexendo nos botões, você vai tendo acesso a mais páginas. Dessa forma você vê que também tem uma chave on aqui. Então eu liberei. Agora outro exemplo, se por exemplo eu quiser usar Super Tweet, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que cortar essa região de grave aqui muito para cima. Eu vou escolher outro canal, não precisa a gente colocar em outro canal aqui, porque vocês já estão observando aqui. Que vocês vejam que não tem muita complicação. Você vai chegar nessa opção e você liberou o som. Vamos lá. Fosse Super Tweet. Lindo. Aí agora lembrando que o Super Tweet a gente não ia poder usar também esse tanto aqui, né? Que não ia adiantar nada. Vamos lá para outra página. Também não precisaria usar isso. Selecionaria a frequência. Olha, digamos, se você não precisar de usar, é melhor você tirar, porque você não usa a capacidade de processamento, você vai acabar utilizando em mais outras coisas. Porque como ele tem esses equalizadores na saída, também tem na entrada. Então fica muito bom você fazer o uso correto de cada parte, de cada região ali, que isso vai lhe ajudar muito. Galera, isso vai ajudar demais o sistema de vocês. Muita gente tem um jeito equivocado de usar esse camarada aí, que acaba prejudicando o sistema. Você chega lá, você vai olhar o corte de frequência do camarada, o negócio tá totalmente todo errado. O cara olha assim, diz, olha, tá funcionando aí, mas... E o pior, isso aqui é uma coisa que você tem que ter paciência para regular isso aqui. Não é numa festa, não. Se você assistir o vídeo aqui, chegar na festa lá de seu amigo, o som tá tocando, e você querer fazer isso aqui, que você vai acabar fazendo uma bagunça danada. Isso aqui precisa de tempo, precisa de você botar o sistema lá parado, você em silêncio, você ir ajustando, você testando o seu som no limite, seu sistema todo testado, individual. Depois você vai jogando todos juntos e vai alinhando um junto com o outro, vai complementando para não ter sobreposição de frequência. É muito detalhe, mas é muito interessante a gente tá atento a todas essas dicas, entenderam, galera? A gente entendeu Super Tweet, a gente já definiu também o som dele, a gente já aprendeu a mexer nos equalizadores para drive fenólico, para os drives de titânio. Se você vai usar o drive fenólico, você puxa aquela região do equalizador, digamos, mais um exemplo só para drive fenólico, para vocês dar aquele timbre gostoso no drive da corneta. Vou passar esse macete aqui para vocês entenderem como fica legal. Eu vou selecionar primeiramente a opção do corte, né? Eu vou deixar aqui só como exemplo. Você vai olhar o corte da sua aí. Se o fabricante disser que é 400, você vai cortar em 400. Se ele não disser que é para cortar, se ele disser que é para cortar em outra região, você vai cortar de acordo com ele, com o que ele manda, porque isso aí, se você cortar muito baixo, às vezes você não está ouvindo o som, mas está reproduzindo o som, você vai acabar danificando o seu drive. Então eu vou cortar aqui a parte de cima para dar um exemplo legal para vocês dos drive fenólico aqui. Digamos, eu vou cortar em 7.000 kHz aqui. A gente vai partir, no caso, digamos, partir e entregar o som de novamente, e eu vou pegar o equalizador, eu vou dar um timbre, vamos dizer, bem gostoso na corneta. O que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria achar a região que eu quero, né? Digamos assim, já pré-definir. Veja que o agudo não tá passando, o agudo depois do corte ali. Então esse equalizador aqui, eu não posso usar ele dessa forma. Eu tenho que selecionar outro tipo de equalizador. Esse aqui é o ideal para usar nessa aplicação, porque eu estou usando um corte bandpass, então não tem necessidade de trabalhar mais lá em regiões altas nem em regiões graves, porque o filtro já está agindo nisso aí. Eu vou pegar esse camarada agora aqui, procurar a frequência que eu quero, que meu drive dê aquela estrada bem legal, que geralmente a gente utiliza nessa casa aqui. Então você pode fazendo os testes, vejam só aí. Veja, você vai façam todos os testes, como melhor se aplica, com o quanto de ganho, com o quanto de fator Q aqui. Pode brincar, tranquilo. Por isso que eu preciso dizer, como eu disse antes, tem que fazer você tranquilo, com calma, com seu sistema ajustando. Não é no meio do evento fazer isso aqui não, porque senão vai dar problemas, e problemas sérios, viu? Vai acabar você bagunçando sua audição, perdendo tempo, acabar... Não faça isso, galera. Faça com calma,
pegue seu sistema, coloque no lugar reservado, à vontade. E aí pronto, coloque um café, um copo de Coca-Cola, se for sua preferência, e faça isso. Vamos lá. Eu dei a realçada na minha região. Se eu quiser que a corneta dê um punch mais legal, numa frequência mais baixa, eu posso andar um pouco. Posso pegar o fator aqui, ó, brincar mesmo com isso. Como eu disse, não exagere. Então tá aqui bons exemplos das questões dos drives. Eu vou dar um exemplo agora para os graves, porque eu acredito que gera muita dúvida, né? Sem contar que é uma coisa que muita gente gosta. O som é completo por si, né? Precisa de todas as regiões, mas o grave tem aquela pegada, né, que deixa a empolgação da parada toda. Eu vou colocar aqui na região, digamos assim, eu vou escolher primeiramente meu canal, como eu tinha escolhido antes. Então, se eu escolhi, por exemplo, no meu caso aqui, vamos colocar o canal 1, eu vou, o corte aqui tá passando todo, como a gente tá vendo aqui, tá passando também todo. Vou colocar no canal 1 aqui o áudio, vejam lá, vou liberar o áudio aqui, tá passando todo. Então, mais uma vez, se aplica como o outro. O que é que define o corte? O falante, o fabricante do falante. Então, vamos dizer que, no meu caso aqui, eu uso um corte indicado. Até pessoalmente eu gosto desse corte, eu já usei muito para 18 polegadas, nunca me deu problema. Eu uso de até 140, 148 Hz, que às vezes não tem frequências assim, números exatos. Você procura aqueles que tem ali pré-definido pelo processamento. Vamos lá. Então vamos lá, eu vou cortar aqui, vejam só o quanto vai atenuar. Deixa a música começar lá. Outra questão, do corte da baixa é o que o fabricante indica também. Às vezes você usa um falante muito pesadão, geralmente eu deixo em 20, mas vamos lá, cada coisa de sua vez. Vamos lá, o som tá tocando, vou cortar todas as frequências altas, vejam só. Eu vou até tentar dar uma aumentada aqui, porque eu tô usando um falante bem pequeno, um amplificador bem pequeno, só para fazer teste aqui para vocês. Eu acredito que vocês não têm necessidade de vocês sentir grave, que não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é aprender a técnica, né? Na prática vocês vão colocar aí o de vocês. Eu tô ensinando na prática aqui, mas não tem necessidade de, né? Então vamos lá. Até melhor para não incomodar tanta gente, porque digamos assim, ligar um som muito grande incomoda. Vamos lá. Eu predefini meu grave em 148, no meu caso. Vejam lá que de 148 ele passa para 151, de 148 para 145. Então você vai brincar e sair. Agora vejam só, galera, tem gente que fica às vezes em dúvida dessa questão aqui. Por exemplo, aqui, vamos dizer, tem uma diferença de sub para grave. Tem uma diferença enorme para isso aí. Por exemplo, aqui eu tô dando um corte para sub. Mas se, por exemplo, você usa uma caixa onde tem drive e falante, nesse caso, o falante tem que falar também. Então você não vai dar um corte tão baixo. Você não pode fazer isso, senão você vai abafar todo mundo aqui. Então você vai fazer um reconhecimento da sua realidade. Digamos, por exemplo, eu uso falante de 21 polegadas. Tá uma aplicação que tem gente que usa às vezes só esse falante e um drive parrudão. E esse falante vai falar também, porque ele tem uma característica muito boa para médio também. Ele é muito parrudo, então ele fala forte, ele bate e fala. Então eu posso subir esse camarada, posso não, eu devo subir esse camarada, galera, o quanto que o fabricante mandar também, galera. O tanto que digamos, por exemplo, no caso desses meus aí, eu tô deixando o card, o fabricante diz que ele reproduz até 1K. Então perto de 1K tá lindo, não vai ter problema nenhum. Botar mais do que isso não vai, digamos assim, com um amplificador fraco, não tem problema tipo mecânico no falante, mas não também vai reproduzir frequência alta. Mas se for um uso com altíssimo rendimento, você não libere mais do que isso, porque vai estar utilizando, vai estar colocando energia nesse falante, vai estar utilizando energia do amplificador para estar sendo inútil, né? Então, se é essa aplicação
Para falante e drive só, você vai subir. Se for só sub, vai descer. Se for, por exemplo, aí agora, no meu caso é sub e eu deixo em 20, né? Mas, por exemplo, se você usa um falante de menor polegada e você quer evitar danos físicos, danos mecânicos nesse falante e tá às vezes desperdiçando potência desse amplificador também, porque ele vai estar reproduzindo frequências as quais esse alto-falante não reproduz. A questão é o alto-falante reproduzir, porque não adianta você botar nada que o alto-falante não reproduza. Entenderam a sacada aqui? Não adianta. Você só está desperdiçando aquela questão toda. Então eu corto em 20, eu deixo em 20. Mas, por exemplo, você pode subir, se for seu caso, para 30, para 40, até para mais um pouquinho, pessoal, entendeu? É isso aí, não tem muito segredo não. Eu uso isso dentro dessa magia aí. Vejam só que esse anel aqui do corte, ele fica bem restrito. Mas com isso eu tenho um melhor reaproveitamento desse falante, do meu amplificador, consequentemente de tudo. Não tem caixa que faça milagre quando os cortes estão errados. Não tem amplificador que faça milagre. O barato tem zoada, pessoal, mas não tem qualidade, entendeu? Você sente pressão porque tem muita energia no amplificador e os falantes são bons, mas qualidade é diferente. Qualidade tem que estar tudo alinhado, tem que estar todo mundo trabalhando em fase, todo mundo trabalhando juntinho, somando, não é cada um puxando para um lado. Se fosse formiga, era cada um puxando para um lado. Só tem força, só tem qualidade, está tudo alinhado. Use de acordo com sua realidade, faça os ajustes da mesma forma que os médios e os agudos têm ajustes e equalizadores. Você também tem no grave. Cara, não tenha medo. É uma coisa, como eu disse, faça com paciência. Se tem dúvida dessas coisas, coloque em comentários. Isso aí é bom, porque às vezes tem um cara que chega no comentário aí e lê, acaba nem perguntando mais, porque já satisfez ali, já os próprios comentários são muito esclarecedores. Tem muita informação nos comentários do YouTube. Eu sou viciado particularmente em ler comentários. Isso é muito bom. Eu agradeço demais quando vocês colocam nos comentários aí. Eu leio todos mesmo. Seleciono alguns. Estou começando a fazer umas edições colocando as perguntas aí de vocês nos vídeos. Gente, tem muita playlist boa sobre esses assuntos aí também. Áudio profissional, áudio automotivo. A gente tem uma pegada de reciclagem de resíduos eletrônicos, trazendo de uma forma bem didática para o nosso dia a dia. Começamos agora, a gente tá começando agora, estamos crescendo a família, já tem uma galera boa aí, a galera que acompanha nossos vídeos mesmo. Mas vamos lá, eu dei um macete aqui para vocês sobre grave, os cortes das médias, das altas frequências. Eu tenho algumas dicas aqui sobre as entradas dos camaradas. Para isso eu vou só dar mais um grau aqui nesse subzão. Vejam só que tá selecionada a opção de equalizador desse camarada. Eu vou lá dar uma preenchida nessa região. Da mesma forma eu tenho o fator Q para dar esse ajuste mais específico, para não... Se eu tô cortando lá em 30 Hz, por que que esse camarada tá descendo aqui? Então não tem necessidade. Eu vou fazendo os ajustes para minha realidade. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma caixa com câmera selada. Então aquela caixa dá mais um controle no cone, como os médios também. A mesma proposta da câmera selada funciona no grave e no médio. Então você pode às vezes dar uma preenchida mais daquela região ali, dar mais um push legal, aquele grave bem robustão mesmo, bem gostoso. Eu tenho certeza que esse vídeo tá ajudando demais. Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo aí, mas esse vídeo aqui eu sei que tá sempre atual, cara, porque não tem vídeo assim com esse tipo de informação no YouTube. É muito difícil, os caras é muito técnico. A gente acaba... eu tinha uma raiva quando eu vou... Na real, eu tinha não. Eu tenho raiva quando eu vou olhar um vídeo, o cara só fala um monte de coisa que às vezes eu não entendo. Eu sou começando agora, não entendo isso não. Fale mais claro pra gente ouvir, que a gente vai entender. Fale a Brasilândia, né? Vamos lá. Galera, eu passei o grave aqui. Eu vou colocar na região de médio mais uma vez, pra a gente ter uma noção do que é que eu vou falar aqui pra vocês. E vai ficar bem legal. Eu vou dar uma baixada mais no som. Vamos lá. Eu vou da mesma forma, pra vocês entenderem melhor.
a pegada aqui, qual é a proposta que eu vou passar para vocês aqui? Esses mesmos equalizadores aqui, a não ser esse filtro, só não o filtro, mas os equalizadores, um monte de coisa que tem nas saídas, você tem também nas entradas. Então, você sempre deixe essa parte por último, porque qual é a pegada aqui? Você precisa primeiro alinhar seu sistema. Você nunca coloque um equalizador antes, uma coisa, o seu equalizador do seu CD player, se for o caso, ou o seu equalizador do seu notebook, do seu computador, seja lá o que for. Você deixa tudo flat, galera. Você tem que ajustar primeiro o seu sistema, as características que você quer que seu falante responda dentro da margem de segurança. Então você não pode passar disso aí. Então se você às vezes faz ajustes que eu vou mostrar aqui agora, primeiro, porque ele mexe nas regiões todas lá, você às vezes acaba danificando, porque você vai ter que corrigir essa deficiência lá. Então você faz os cortes, define tudo que você quer que seu sistema reproduz. Depois você, feito isso, tá lindo, você vai chegar na equalização de entrada. Para quê, pessoal? Aqui é uma pegada bem interessante, porque você tem várias aplicações também. Eu gosto de uma coisa interessante, por exemplo, que eu tenho um equalizador paramétrico aqui, tem um equalizador paramétrico dinâmico. Eu posso utilizar esses camaradas aqui para realçar ou para tirar também frequências indesejadas. Eu vou dar um macete bem legal aqui, por exemplo. Se você utilizar, vamos dizer, um equalizador, você tá passando som ao vivo e você tá com esse equalizador todo flat, eu vou dar um macete bem legal. Você vai selecionar numa determinada região que você acha que provavelmente está incomodando o seu som. Você vai lá e vai atenuar aquela região, cara, nesse camarada aqui. Lembre do fator Q, porque para ele não atuar demais, que ele é muito eficiente, esse camarada aí. Mas você vai procurar e esse cara, você vai parar, você vai ficar ouvindo, olhando para a boca do cantor, aquele contato bem íntimo, sabe? Aquele olhar, aquele olhos nos olhos ali, e você vai traduzir o som que você quer que saia nos alto-falantes, idêntico à proposta do camarada, porque tem que ser original, cara, tem que ser original. O som tem que ser igual, o que sai da voz tem que ser igual, reproduzido lá no sistema, com aquelas características. Você não vai deformar a coisa toda. Então, quando aquela voz está atrapalhando em algumas regiões, se você chega nesse equalizador aqui, é um segredo bom, galera, para vocês que estão iniciando, que você vai procurar aqui na frequência. Você baixou um pouco, você vai procurar na frequência e vai andar um pouco aqui dentro desse camarada. Deixa eu antes aumentar um pouco o volume. Aumentar o volume e vamos para o equalizador novamente. Vejam só, aqui eu vou andar agora na frequência. Vejam lá, deixa eu ver se eu aumento mais volume aqui. Ou tá baixo isso aqui, velho. Agora ficou alto demais. Vamos lá. Equalizador novamente. Vamos lá, procurar agora. Deixa eu botar aqui um pouco do fator, para vocês terem uma melhor diferença aqui. Veja quanto tirou, né, de grave, pessoal. Veja que legal, né? Atuação. Então, esse camarada é uma boa tática para você corrigir possíveis questões que tá incomodando no seu sistema. Porque, veja só, como você está utilizando os de lá para dar uma característica única do sistema, de cada caixa, de cada falante ali, esse aqui você tira alguma coisa que tá vindo de lá da mesa, então você corrige alguma coisa que tá vindo bem louca lá, que vai incomodar seu sistema. Você vai tirar, você vai ver que seu som vai limpar muito, você trabalhando nessas regiões aí de médio por ali, às vezes até para tirar determinadas microfonias. Isso é muito bom, porque você ajusta no fator aqui, nesse fator Q, e você pode atuar em frequências altas e acabar, por exemplo, tirar alguma microfonia que está incomodando muito quando você não tem um equalizador.
Por que é importante o uso do equalizador? Aí vem esse camarada agora. Porque isso, como é limitado para fazer esses recursos aqui, ele é muito bom para fazer filtro. Ele não tem como a gente substituir ele, a não ser que você tenha 2 desses, pelo menos. Então você precisa, devido à deficiência de recurso dele, que não, digamos que, levando em consideração o que ele faz, é bom demais pelo valor dele, mas existe uma limitação que é suprida com esse outro camarada, que pode ser, obviamente, encontrado também nas mix, nas mesas digitais. Você vai trazer as funções de equalização paramétrica, uma série de recursos que você tem no equalizador aqui, que é um coleguinha, né, de família do nosso 2496 crossover. Esse é o 2496 Ultra Curve equalizador, que eu já fiz alguns vídeos aí falando superficial um pouco sobre ele. A gente talvez traz mais coisas aprofundadas em um próximo vídeo. Se vocês coloquem alguns comentários se tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber sobre esse camarada ou sobre esse camaradinho aqui. Obviamente que existe uma série de outras coisas relacionadas ao processador, apenas só com esse. Eu poderia falar o dia inteiro aqui, mas eu sei que vocês não tem saco para estar me ouvindo esse tanto de coisa. Só fica a dica aí para você utilizar também o equalizador dinâmico na entrada. Quando é que esse camarada é interessante? Da mesma maneira que é na saída, a partir de um certo ponto pré-definido nessa outra tela aqui, você consegue que, quando aquele ponto alcançado no som é chegado, ele começa a atuar. Então é muito interessante. Às vezes ele dá aquela realçada nas frequências, mas quando o som aumenta muito, aquele negócio começa a incomodar. Então ele não deixa aumentar aquela região do equalizador dinâmico, ele deixa naquele limite. Então isso é muito interessante, essas aplicações aí. A gente pode trazer em outros vídeos, mas eu com certeza aqui, essas partes aqui, você já aplicando, você vai trazer uma cara diferente para seu sistema, que é como eu disse, esse cara aqui é um coração para o sistema, é ele que define a qualidade. Potência é diferente, é amplificador. Para você ter um melhor reaproveitamento da potência dos amplificadores e dos falantes, você precisa utilizar esse camarada da melhor forma possível. É muita coisa envolvendo esses camaradas aí. Existem muitos outros modelos com preços exorbitantes, mas levando em consideração as funções que eles trazem, é barato ainda, porque é muita coisa mesmo que tem envolvido com eles. Então, nosso equalizador traz características que esse camarada não tem, por conta de uma série de recursos também aí, equalizadores paramétricos em maior quantidade, são 60 bandas por canal. Nesse caso aqui, vocês já entenderam que ele é limitado, mas já é eficiente. Se você está em dúvida para adquirir um aparelho desse, com certeza você saiu daqui desse vídeo com vontade de pular na tela e pegar ele. Eu tenho certeza. É muito esclarecedor esse vídeo. Isso vai ajudar muito de vocês aí. Eu já falei antes, mas se você gostou desse vídeo, já tasca logo esse like. Isso incentiva demais a gente a trazendo conteúdo aí. Eu vou estar atualizando todos os vídeos aí, colocando os primeiros links fixados, os primeiros comentários fixados, com links de coisas, parcerias que a gente faz e traz produto de qualidade, indicando para vocês relacionado com cada tema de vídeo. Então pode acessar os links aí fixados. Se tem dúvida, se tem sugestão de algum vídeo, coloca nos comentários. Eu sei que eu já falei demais, mas é muita coisa mesmo envolvendo esse camarada aí. Cara, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado a quantidade de inscritos que eu tenho aí até agora. E como eu disse, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo aí, mas se não é inscrito ainda, mais uma vez esse convite, se inscreve aí, tasca esse like, aciona as notificações. Esse não é o meu canal, esse é nosso canal. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Aquele abraço, galera.